Boa noite. Entramos aqui no Facebook. Vamos dar compartilhando com o pessoal, chamando o pessoal para participar junto conosco aí. Vamos compartilhar aqui. Dá um minutinho. Tem um online aí. Vamos dando oi aí, quem vai entrando, dando oi aí pra gente saber quem é. Ó, Dilson, boa noite, Dilson. Vamos convidar o pessoal a participar junto aí. Compartilhar a live. Marcando as pessoas. Mais uma vez é bastante interessante o assunto. Mais 2 minutinhos a gente já começa a falar, tá? Só chamar o pessoal. Chama os amigos aí, chama os amigos para participar junto conosco. Marca o teu amigo aí. E a gente já começa. Mais 1 minutinho a gente já começa já. Vamos lá. Feito. Tá compartilhado. Agora é 7h05 já. Vou entrar no Instagram aqui e a gente já começa daí. O Instagram me dá só 1 hora, daí eu tenho que cortar, né? Então eu vou deixando para entrar depois de tudo pronto. Ó, pronto. Estamos ao vivo agora no Instagram e no Facebook. Graças a Deus por poder nos encontrar mais uma vez aqui. Vamos começar a conversar um pouquinho. Hoje nós vamos entrar no Mateus 7, versículo 6, né? Então, quem quiser participar lá no Instagram, participe. Mais uma vez, hoje nós vamos fazer abrir a caixinha de pergunta lá no Instagram, né? Para as pessoas participarem junto conosco. Então, aí se você já tiver alguma dúvida, você já vai preparando para no fim a gente colocar. Eu estou tentando deixar reto aqui que parece que está torto. Então, vamos fazer uma oração inicial? Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem feito no nosso viver. Esclarece, Senhor, para nós esse versículo, que nós possamos colocar em prática o que Tu queres para o nosso viver e fazer a Tua vontade todos os dias. Muito obrigado por todas as pessoas que têm participado junto conosco aqui. Muito obrigado, Senhor, pelas perguntas que Tu tem colocado, por as pessoas ter sede e fome de justiça, por elas estar querendo mudar a sua vida e andar nos Teus caminhos. Muito obrigado por tudo que tem feito, continue abençoando o nosso viver, nos dá a Tua paz, abençoa essa noite, abençoa essa palavra de hoje, que nós possamos fazer somente o que Tu queres, e quando nós abrir a nossa boca, não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a Tua, que Tu fales, Senhor, por intermédio desse Teu servo. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos todos que já entraram. Vamos lá, vamos estudar um pouco então. Mateus 7,6 diz para nós o seguinte: não dê aos cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra você e os atacarão.
não jogue as suas pérolas para os porcos, pois eles a pisarão. Esse é um dos ditos difíceis de Cristo. Cristo fala, a gente sabe que Cristo é uma pessoa enigmática, a gente não sabe exatamente como ele ia agir. Eu imagino principalmente lá na época dele, né? Que, por exemplo, os discípulos não sabiam como ele ia fazer, né? Ele falava textos elucidativos, ele falava textos fáceis de compreender, ele tinha textos que falava tipo discurso e palestra para todo mundo entender, e muitas outras vezes ele falava por intermédio de parábolas aonde nem os próprios discípulos dele que andavam com ele entendiam. E aí, de vez em quando, aí alguma coisa ele explicava para aqueles ao qual ele falava. Mas também tem muitas partes da Bíblia que ele não elucida, que ele não fala exatamente o que era para ser falado. Esta é uma das partes da Bíblia que ele diz que nós não conseguimos, não tem nada que diga que é tal ou que é tal coisa. Então, essa parte da Bíblia, esse versículo da Bíblia, ele deixa para interpretação pessoal. Nós temos que interpretar de acordo com aquilo ao qual nós achamos coerente ou correto. Existem duas formas de interpretar esse texto. Uma das formas é ao qual as pessoas que estão dentro da igreja e elas são conhecem a palavra de Deus e agem de forma errada, e outra é que as pessoas que não são da igreja, a qual a gente fala da palavra de Deus para essas pessoas. Eu não quero entrar no primeiro, a respeito das pessoas que estão na igreja e negam a eficácia da palavra de Deus, mas eu quero falar a respeito do segundo grupo. Esse primeiro grupo, que a gente fala a respeito dos falsos profetas, eu vou falar quando a gente chegar no Mateus 7,15, que fala a respeito dos falsos profetas. Então hoje eu quero me ater às pessoas a qual Cristo manda que nós preguemos o evangelho para todas as criaturas. Só que nesse momento aqui ele está dizendo: não dê aos cães e nem aos porcos aquilo o que não deve ser feito. Nós estamos vendo aqui que nós saímos de uma parte que está falando a respeito de... A melhor forma da gente entender esse versículo é entrar dentro do contexto, né? Então, para não deixar nada errado, nada que assim, é tal coisa, vamos tentar interpretar ele dentro de um contexto. É isso que nós vamos fazer. Vou interpretar ele, por exemplo, nós começamos do 7.1, lemos do 7.1 até o 7.5, a semana passada nós terminamos o 7.5, hoje nós entramos no 7.6. Do 7.1 ao 7.5, esse bloco, ele fala a respeito de não julgar hipocritamente. E a segunda parte ele está falando que ele determina que nós façamos um julgamento justo. Então, nós queremos entrar nesse ponto, né, nessa forma, que nós vamos julgar essas pessoas, quem é os porcos e quem são os cães, julgar de uma forma justa, né? Ele manda que nós avaliamos, ele manda que nós julgamos as pessoas a quem nós devemos pregar. Ou seja, no momento que nós começamos a falar de Deus para alguém, nós temos que começar a julgar essa pessoa. Nós temos que começar a julgar para ver... quando a gente está conversando com alguém, quando nós estamos conversando com alguém, a gente começa a falar e hoje como é que é o nome, Leonel, quando a gente faz que tu começa a estudar as pessoas numa plateia? Me esqueci o nome agora. Mas é quando assim, tu chega na frente de pessoas e começa a expor algum assunto. E quando tu está expondo esse assunto, tu começa a olhar para as pessoas, tu começa a avaliar as pessoas para ver qual é a reação de cada uma delas. Isso hoje a gente vê bastante, inclusive dentro de igrejas. Isso, dentro de uma palestra, exatamente isso. Disseram que a câmera do Instagram tá meio embaçada. Eu não sei se é do Instagram. Do Facebook, não é do Facebook, eu acho que ela tá bem embaçada mesmo. Eu vou só mexer aqui um pouquinho, só um pouquinho. Agora melhorou, agora até eu tô me enxergando. Tá, pronto. Tá resolvido. Cara, eu tava vendo eu embaçado, mas eu achei que era meu óculos, desculpa, tá? Mas agora melhorou. Valeu, Sam. Valeu, Sam, que avisou aqui. Eu tava vendo embaçado, mas só que eu tava vendo, eu achei esse cara, meu óculos tá embaçado, eu não tô enxergando direito, mas tá bom.
Então assim, nós na realidade, aí, quando a gente está fazendo essa palestra, nós começamos a olhar para as pessoas, e aí existe hoje em dia, as pessoas estão falando, quando hipnose, né? A hipnose coletiva. Então a gente começa a conversar para as pessoas e a gente vê isso acontecendo. Quando a gente começa a falar, a gente vê pessoas que têm tendência a agir de uma forma, pessoas que têm tendência a agir de outra forma. Então nós começamos a estudar as pessoas. Quando tu está falando com alguém, tu estuda. E isso que Cristo, eu acredito que isso que Cristo esteja querendo falar nesse momento aqui. Ele diz assim: quando tu for falar de Deus para alguém, tu olha para a pessoa, tu estuda a pessoa e vê se essa pessoa tá absorvendo aquilo ou se ela tá fazendo outro tipo de coisa. Nós temos que ter um cuidado, mas temos que ter um grande cuidado no julgamento, de acordo com o versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Então assim, quando a gente começa a julgar a pessoa, nós temos que julgar de uma forma minuciosa, mas também de uma forma amorosa, a ponto de que nós possamos ver se a pessoa está se alimentando daquilo ou se ela está... porque tem uma passagem que diz assim, ó: quando tu falar de Cristo para alguém e essa pessoa não te der ouvidos, quando tu sair daquela casa, sai e bate a poeira dos teus pés. Nem a poeira tu leva. Então nós temos que julgar as pessoas, nós temos que ter um cuidado grande, né, para julgar, para ver se não tem problema, se não tem dificuldade da pessoa não querer. Por que nós estamos falando isso? Porque às vezes nós julgamos assim, nós começamos a falar de Cristo para alguém e a gente julga assim: cara, não adianta falar de Cristo para ele, porque ele não quer ouvir de Cristo, esse é um dos cães. E a gente para de falar de Cristo para a pessoa, mas não é que ela não seja um escolhido de Deus, é simplesmente não está no momento dela receber a palavra de Deus. Então, nós temos que ter um cuidado extremo quando a gente for falar, quando a gente for julgar alguém de uma forma a qual dizer que essa pessoa é cão ou ela é porco. Nós temos que ter um cuidado extremo, por quê? Porque pode ser uma rejeição temporária que essa pessoa tenha. A pessoa escreveu ali, Léo, tu consegue ler? Não consegue? Quem? A Gin. Tá. No Instagram? Não tô pensando. Tá, isso mesmo. Vimos muitos erros no evangelizadores nas igrejas, aqueles que passam a palavra de Deus de qualquer jeito, para qualquer pessoa. Exatamente, é Gin, tá? Eu não sei como é que é o nome dela. Mas é assim, as pessoas hoje elas estão tão interessadas em outras coisas a não ser o evangelho, que elas falam o que as pessoas querem ouvir. Isso está escrito em Timóteo, né, que nos últimos tempos serão homens amantes de si mesmo, que vão transformar o evangelho de acordo com as suas necessidades. Então, hoje nós vemos pessoas falando a respeito da palavra de Deus para satisfazer o ego das pessoas, satisfazer o que as pessoas querem saber, ao invés de estar falando da palavra de Deus realmente. Então, o que nós vemos? Quando ele fala... quando ele está falando aqui, eu quero que vocês entendam, quando ele está falando a respeito de cães ali, ele está falando de animais selvagens, tá? Porque, a ponto dele dizer assim, ó: não deem aos cães, pois eles vão voltar e vão dilacerar vocês. Então nós estamos falando de animais selvagens, animais que dilaceravam. Nós não estamos falando daquela passagem da viúva que chega lá na beira da mesa e diz assim: até os cachorrinhos comem da mesa do seu dono. Não é desses cachorrinhos, nós estamos falando de cães que dilaceram, cães que fazem mal para as pessoas. É esse tipo de pessoa. E como é que nós podemos saber se uma pessoa é cão ou se a pessoa é porco? Bem, nós temos que julgar. Vamos lá. Eu vejo de vez em quando no TikTok ali, tem um rapaz que ele ele faz as lives dele e chama crentes, ele chama só crentes, ele é homossexual e ele chama crentes para discutir. Ele passa a live inteira discutindo com crentes, ou seja, pessoas que estão nitidamente ali somente para atrapalhar, estão ali somente para falar mal do evangelho. Então no momento que tu começa a conversar com essas pessoas, esse tipo de pessoa que eu estou falando não é por causa que ele é alguma coisa, mas porque ele está ali somente para atrapalhar, ele está ali somente para discutir, somente para falar mal da palavra de Deus, somente para falar mal daqueles que estão falando de Deus. Essas pessoas são os
cães. Essas pessoas ao qual, quando a gente começa a falar da palavra de Deus para as pessoas só te sentam as patas, as pessoas só brigam contigo, as pessoas dizem que tu está errado, as pessoas dizem que não é bem assim. Esse tipo de pessoa nós temos que parar de falar o evangelho para eles. Não é parar de falar para sempre. Eu quero que vocês entendam o seguinte, porque, como eu disse, pode ser que não seja simplesmente o momento da pessoa reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador naquele momento, mas por que eu vou estar falando do Evangelho para uma pessoa que não quer ouvir? Para que eu vou estar falando a respeito de Deus para uma pessoa que não acredita em Deus no momento? Para que eu vou estar só botando o meu tempo fora? É isso que ele quer dizer aqui nessa passagem. Ele está dizendo para ti, para que tu vai falar de Deus para uma pessoa que não acredita em Deus? Para que tu vai falar do amor de Deus para uma pessoa que não acredita no amor? Para que tu vai falar de Deus para uma pessoa que não quer nem saber disso? Não faça isso. Em vez de tu estar perdendo o teu tempo e falando para essas pessoas, pega e vai e fala para pessoas que querem ouvir. Para de perder o teu tempo e falar para pessoa, para porco, que no fim ele vai te dilacerar, ele vai te falar mal de ti, ele vai querer arrebentar com a tua vida. Para de falar de Deus para ele e vai falar para quem quer ouvir. É isso que essa palavra quer dizer para nós, que nós temos que pregar a palavra de Deus para quem quer ouvir, né? Eu acho interessante quando a gente vê a passagem lá de Filipe e Eunuco. Ele diz assim, o Filipe pergunta para ele, tu entendes o que tu lês? Assim, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Ele tinha sede, ele queria conhecer da palavra de Deus. Esses, a gente tem que falar o evangelho. Quando alguém vem e pergunta para ti alguma coisa a respeito da palavra de Deus, para esse tu tem que falar o evangelho. Tu tem que falar o evangelho para as pessoas que têm sede e fome. Não adianta tu dar comida para uma pessoa que esteja com a barriga cheia. Não adianta, ela está com a barriga cheia. Ah, mas ela está com a barriga cheia de porcaria. Cara, tu vai conseguir tirar as porcarias de dentro dela para colocar coisa boa? Não, de forma alguma. Então não fala, simplesmente fala para quem quer ouvir. Agora tu tem que estar preparado para falar da palavra de Deus para quem quer ouvir. Aí nós ficamos debatendo na internet, nós ficamos debatendo com pessoas que não têm interesse realmente de conhecer a palavra de Deus, enquanto tem pessoas que estão se perdendo louca para conhecer a palavra de Deus. É isso que quer falar, é isso que quer falar essa palavra. A Josi falou um negócio ali, não consegue ler, não? Eu acho que a internet tá ruim, mas apareceu. Que não tem cães e porcos só fora do convívio cristão. Dentro das igrejas encontramos inclusive líderes que pregam a palavra de forma distorcida. Por isso a importância de conhecer a palavra e julgar. Isso, exatamente isso. É que assim, como eu falei no início, Josi, que essa segunda parte que tu falou aqui a respeito de dentro das igrejas, essas aí eu vou abordar eles lá no 7:15. Hoje eu quero abordar o 7:4, que é as pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que não querem ouvir falar de Deus. É esse tipo de pessoa que hoje eu quero abordar. Quando for no 7:15, daí eu vou bater nos que estão dentro da igreja. Hoje nós estamos batendo nos que estão fora da igreja. Então, vamos devagar. Cara, tem para todo mundo, infelizmente a gente diz, né? Então a palavra diz para nós que esses cães ao qual Cristo está falando são aqueles cães que são selvagens, cães selvagens, tá? Então é esse tipo de cães ao qual a gente tem que ver. Thomas Koch, ele fala assim, ó, em outras palavras, esse versículo quer dizer para nós o seguinte: não ofereça sabedoria a quem não conhece o preço dela. Cara, essa frase é fantástica. Como é que tu vai oferecer? Tu pegar para uma pessoa que não quer... A Josi disse que é verdade. Não, mas Josi, mas é exatamente... Como eu disse, esse versículo, ele fala das duas hipóteses, tá? Ele fala, esses porcos e cães tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Mas hoje eu quero me ater só às pessoas que estão fora da igreja. Eu vou me ater às pessoas que estão na igreja lá no 15. Quando eu chegar lá no 15, aí nós vamos falar das pessoas, dos falsos profetas. Aí sim, aí nós vamos bater forte nos falsos profetas. Mas o que eu quero é que a gente entenda hoje, esses caras, sinceramente eu vou dizer para vocês, esses caras dentro da igreja, esses falsos profetas, a palavra de Deus diz para nós lá em Salmo 1, não te assenta em roda de escarnecedores. Esses caras, diz para nós lá em Timóteo, nem
não te ajunta com esse tipo de pessoa, exclui ele da tua vida, expulsa ele do teu meio, não tenha convivência com eles. Nem, sério gente, olha, eu quero dizer para vocês, esse tipo de pessoa que nós estamos falando de dentro da igreja, nem amigo na mídia social a gente pode ser. Nós não podemos ter amizade com esse tipo de pessoa. Pessoas que conhecem a palavra de Deus e deturpam, falam mal da palavra de Deus. Mas isso é lá no 7,15. Lá no 7,15 nós vamos bater feio nesse tipo de relacionamento com Deus, tá? Então assim, hoje a gente falando a respeito disso, é o que Thomas Cook falou aqui. Não devemos oferecer sabedoria a quem não conhece o preço. Como é que nós vamos falar? Vamos lá, tu vai falar de edificação para uma pessoa que não conhece nem sentar um tijolo, ela sabe. E aí tu vai falar sobre edificação para ela, não tem como. E o pior de tudo não é nem que ela não saiba, mas muitas vezes ela não quer saber. E aí tu quer ensinar para uma pessoa a sentar tijolo, sendo que ela não quer nem chegar perto da obra. Ou seja, é perda de tempo total. É isso que Deus está dizendo para nós aqui nesse momento. Ele mostra para nós, ele mostrou para nós do versículo 1 até o versículo 5, a diferença entre julgamento e discernimento. Nós temos que discernir o que é correto. A palavra de Deus diz para nós que quando nós somos crentes, nós discernimos, nós entendemos. É isso que a palavra de Deus fala. Ah tá, Josi só colocou ali a palavra, o nome dele é Thomas com TH Cook. É Coca em inglês, Cook. Thomas Cook. E como sua letra isso? Thomas com H? Tá, Thomas sim. E Cook. Coca de coca, Coque, Q-E. C-O-Q-E, Coque. C-K-E. Dada a ênfase aos versículos anteriores, a compaixão, nós temos que ter compaixão com os outros. A linguagem de Deus diz para nós que nós não devemos nos surpreender. Nós não devemos nos surpreender com as pessoas. Alguém falou... Ah, não foi a Josi ainda. Não ofereça sabedoria a quem não conhece o preço. Isso aí. A Josi colocou correto ali. É exatamente aquilo ali. Cristo acabou de mostrar pra gente a diferença entre o julgamento e o discernimento do versículo 1 ao versículo 5, né? Então assim, a analogia que Cristo mostra para nós aqui das pessoas, que nós não devemos mostrar, nós não devemos perder o nosso tempo falando para as pessoas que vivem uma rebelião aberta contra Deus. Exatamente isso. Uma rebelião aberta contra Deus. É o que eu falei a respeito dessa live do rapaz que é homossexual, que chama pessoas para falar. E entra pastores lá para debater com ele. Entra tudo que é tipo de pessoas que têm cargos eclesiásticos lá para discutir com ele. Cara, isso é uma perda de tempo extraordinária. Sabe? Sinceramente... Tu falar de Deus para uma pessoa que não quer ouvir de Deus, ou melhor, tu falar de Deus para uma pessoa que zomba de Deus. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que diz assim, cara, se Deus existisse, pior é que infelizmente a gente ouve até de pastores. Teve um pastor aí, um pastorzinho desses aí, que falou que se Deus estivesse no controle de tudo, não teria o coronavírus. Se Deus estivesse no controle de tudo, não teria fome no mundo. Olha, isso é um pastor falando, cara. Um pastor desses aí, agora, desses coach aí. Um magrinho aí, eu não sei como é que é o nome dele, mas é desses conhecidos aí. Desses coach aí de agora. Aí pessoas, cara, dizem que não dão a soberania de Deus. Sério, esse tipo de pessoa, tu vai dizer que isso aí é cristão, cara? Olha, sinceramente... Cara, se nós estamos vivendo a pandemia é por culpa do homem, se nós estamos vivendo fome no mundo é por culpa do homem, é por causa da devassidão do homem, cara. E aí a gente vai colocar culpa em Deus, dizer que Deus é isso ou Deus é aquilo, por favor. Tentar ensinar as pessoas que não querem receber o ensinamento é horrível. Exatamente, Daphne. Como é que a gente vai querer ensinar para alguém o que a pessoa não quer ouvir?
Porque a pessoa, por exemplo, tu vai ensinar matemática para um cara que não quer ouvir. O cara não quer matemática e tu quer ensinar matemática. O problema é que nós queremos enfiar goela abaixo para as pessoas. E a palavra de Deus diz para nós que não seja nem por força nem por violência. Nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Do amor de Deus para quem quer ouvir. Aí tu vai dizer para mim, mas sabe o que é? É que é o meu pai, a minha mãe, é o meu filho que não quer ouvir da palavra de Deus. Mas o que adianta tu querer falar para os teus, para o teu pai e para tua mãe a respeito da palavra de Deus se ele não quer ouvir? Simplesmente te fecha. Muitas vezes o muito falar vai atrapalhar ainda mais. Em vez de tu estar ajudando teu pai a se converter, tu está afastando o teu pai mais de Deus. Entende o que eu quero falar para vocês? Então para de falar de Deus para ele, simplesmente vive. A palavra de Deus diz para nós em Pedro lá, a mulher que é crente ganhe o seu marido descrente sem falar uma palavra. E a mesma coisa é você. Se você acha que seu pai está perdido, se acha que a mãe ou o filho está perdido, para de falar de Deus para eles e viva Deus para que eles vejam com os olhos a diferença na tua vida. Fala com ele por intermédio de atos e não por intermédio de palavras. Para de botar a tua boca para gastar o teu tempo falando da palavra de Deus para ele. Fala a palavra de Deus para as outras pessoas e deixa que Deus no momento certo vai agir e vai fazer a vontade. De repente ele vai se converter por outra pessoa vai falar de Deus para ele e ele vai se converter. Só espera em Deus. Ou tu não confia em Deus, assim, não, eu tenho que converter. Cara, tu não tem que converter ninguém, tu não tem que falar de Deus para ninguém que não queira ouvir a palavra de Deus. Deixa que Deus faça isso. Deus vai fazer no momento certo o que é para ser feito. A Davi falou alguma coisa, tu consegue ler, Léo? O problema das pessoas é que não querem assumir a culpa, sempre culpando os outros. Exatamente isso. A gente diz assim, porque o fulano não quer. Cara, para com isso. Vamos começar a olhar para dentro de nós. Vamos começar a olhar para dentro de nós. Agora domingo nós tivemos a ceia e nós falamos a respeito de examinar-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de ti. Nós falamos nos últimos cinco encontros a respeito de julgar. Julga-te a ti primeiro e olha o que tu tem de errado e muda primeiro. Aí depois que tu mudar, aí as pessoas vão começar a olhar. Aí as pessoas vão começar a ver de verdade o que é para ser feito, entende o que é? Quando tu começa a agir de uma forma correta, as pessoas começam a ver, cara, esse cara mudou. Se ele mudou, vai ser melhor para eu mudar também. Entende o que eu quero dizer? É isso, exatamente isso. Nós precisamos mudar de vida, nós precisamos transformar o nosso viver. Temos que parar de discutir com quem não quer ouvir falar de Deus e falar de Deus para quem quer ouvir falar de Deus. O que tu ganha discutindo com alguém na internet ou em qualquer outro lugar a respeito de Deus? Porque eu vou provar que Deus existe. Cara, eu não preciso provar que Deus existe. Entende? Se ele quer, é ele que me prove que Deus não existe, que ele não vai conseguir me provar. Agora eu vou estar discutindo, querer provar para alguém que Deus existe? Eu não estou nem preocupado com isso. Isso é de Deus, não é meu. O que eu tenho que falar é do amor dele para as pessoas. Se as pessoas quiserem receber o amor dele, graças a Deus. Se não quiserem receber, graças a Deus também. É tudo dele. É tudo por ele e para ele. Entende o que eu vou fazer? Cara, vamos mudar de vida. Pessoas que são rebeldes, pessoas que são totalmente, que rejeitam a verdade de Deus, e aí tu está querendo levar para eles a palavra de Deus. Vocês estão rejeitando a palavra de Deus. Olha o que Calvino fala para nós. Deve-se entender que cães e suínos são nomes dados a todos os tipos de homens depravados. Desculpa. Isso. Deve-se entender que cães e suínos são nomes dados não a todos os tipos de homens depravados, ou aqueles que são destituídos do temor de Deus e da verdadeira piedade, mas aqueles que, por evidências, manifestam um endurecimento e desprezo a Deus, para que a sua doença pareça incurável. Então os cães e os porcos não são as pessoas que são depravadas, não são as pessoas que estão totalmente destituídas de Deus. Essas são outras pessoas. Nós estamos falando em pessoas que têm o seu coração endurecido e usam esse endurecimento para que essa doença pareça incurável. Ou seja, ela quer culpar tudo Deus. Deus é culpado disso, Deus é culpado daquilo, Deus é culpado daquele outro. Eu quero distância desse Deus. E tu tá querendo enfiar Deus na cabeça dessa pessoa. Tu não vai conseguir enfiar Deus, vai ser o contrário. Tu vai perder o teu tempo. Por isso ele diz, cara, para de perder o teu tempo, para de falar de Deus para essas pessoas.
porque tu estava só perdendo tempo. Ao invés disso, fala de Deus para quem quer ouvir. Olha só, vocês conhecem que John Wesley, o cara, é um dos caras que mais amorosos que eu conheço, John Wesley. Tu falando a respeito dele, e olha o que ele fala a respeito desse versículo. Não fale das coisas profundas de Deus àqueles que você sabe que estão se afundando em pecado. Cara, não fala das coisas de Deus para quem está afundado em pecado. Nem declare as coisas de Deus, as coisas que Deus fez pelas almas desgraçadas desses profanos, furiosos e perseguidores. Cara, um cara que pregava amor, o cara era completamente amor, cara, para de falar de Deus para quem está se afundando em pecado. Se o cara está vivendo em pecado, deixa ele viver em pecado. Para que tu vai querer transformar a vida dele? Deixa que Deus faça isso. Somente fala de Deus. Fala de Deus para as pessoas e elas vão, se for da vontade de Deus, elas vão ser transformadas. Se não for da vontade de Deus, não vão. Tu não pode colocar a força, o evangelho de Deus para as pessoas. Essas pessoas são sem graça. Elas não têm a graça de Deus. Como é que elas vão compreender a palavra de Deus? Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Então, nós vimos aqui 3 caras falando, Thomas Coke, Calvino e John Wesley. E os 3 caras falaram a mesma coisa. Nós estamos perdendo tempo de falar da palavra de Deus para quem não quer ouvir Deus. Se a pessoa não quer ouvir Deus, para de falar de Deus para ela. Porque tu vai te tornar uma pessoa, além de tudo, ainda uma pessoa ingrata, uma pessoa que as pessoas não vão gostar. Então, simplesmente viva o Evangelho de Cristo e fale de Deus para as pessoas que te procuram. Te prepara para falar de Deus para quem quer ouvir. Fala de Deus para quem está com os ouvidos abertos. A palavra de Deus diz para nós assim, ó, não adianta nada nós querer falar de alguma coisa para quem não quer ouvir. Não é isso que Cristo fala quando ele fala as parábolas deles? Quem tem ouvido, ouça. Agora quem não tem ouvido não vai ouvir. Não adianta, tu tá falando a respeito da palavra de Deus para quem não tem ouvidos. Para essas pessoas, cara, para de falar. Para de falar. Tu não tem que falar de Deus para as pessoas que não querem ouvir. Fala de Deus para quem quer ouvir. E nós vemos também aqui que às vezes a gente diz assim, mas Cristo falou de animais aqui, mas ele não falou só isso. Ele fala para Herodes Antipas, ele chama ele assim, tu é raposa. Ele chama Herodes Antipas de raposa em Lucas 13, 32. Ele chama os fariseus de raça de víboras. Ele usa bastante os adjetivos de animais para as pessoas. Então assim, ó, essa passagem é completamente diferente de tudo que nós vemos. Quando ele está falando a respeito de cães e porcos, ele não está se referindo aos gentios, ele não está se referindo aos judeus, ele não está se referindo a uma classe de pecador extraordinário ou de pessoas irrepreensíveis. Ele não está se declarando... Conseguem para mim? Era pra ti. Ele não está, obrigado. Ele não está se declarando para um certo tipo de pessoa, mas não ao contrário. Ele está se declarando a um tipo de pessoa. Aquela pessoa a qual não quer ouvir o Evangelho de Deus. É isso que ele quer ouvir. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, ele diz que os cachorros voltam ao seu próprio olmo, ao seu próprio vômito. E a porca lavada volta à lama. Ou seja, cara... Se tu falar de Deus para uma pessoa que não quer ouvir de Deus, ele vai ser que nem a porca. Tu vai dar um banho nela, tu vai colocar um colar de pérola nela e vai colocar ela bonitinha. No momento que ela conseguir, ela escapa e vai para o meio da lama de novo. Se tu der comida para porco, para cachorro, o que eu quero que vocês entendam, quando ele está falando de cachorro aqui, ele não está falando dos nossos petzinhos, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Por exemplo... nós temos uma cadelinha aqui em casa que a gente pega e dá, por exemplo, tu dá uma comida para ela, ela vai lá e come a comida. Ela come a comida. Tu já viu um animal selvagem comendo? Como é que ele come? Se tu jogar um pedaço de carne para o animal selvagem, ele vai lá, dá uma bocada e acaba. Ele acaba com a carne. Ele dilacera, ele engole, ele é incapaz de apreciar aquilo que ele está comendo. É isso que ele quer falar. Então não dê comida para quem não quer apreciar. Sabe quando a gente conversa a respeito de uma palavra de Deus,
E de vez em quando aqui em casa, de vez em quando, não, quase sempre, a gente senta aqui na mesa para conversar e a gente começa a falar a respeito de uma palavra de Deus. E de vez em quando, essa palavra de Deus, ela toca profundo, assim, ela toca profundo, uma passagem que toca lá no fundo. E aquilo a gente começa, não é ruminar, né? Porque ruminar é uma coisa selvagem, mas a gente começa a saborear, é isso. Quando a gente ouve alguma passagem, nós saboreamos aquilo. E aquilo vai assim, cara, sabe quando eu gosto muito de comer bala, só que eu boto a bala na boca e eu não mordo a bala. Eu coloco ela na boca e deixo ela vai, a saliva vai desmanchando ela, e aos pouquinhos eu vou aproveitando aquela bala. Então às vezes eu levo 2 horas para comer uma bala. Eu vou comendo ela devagarzinho, para quê? Porque eu vou degustando, eu vou me alegrando, isso, entende? Degustando. Vou sentindo aquele sabor gostoso. Então, e a mesma coisa a palavra de Deus. Quando tu dá a palavra de Deus para uma pessoa que degusta, uma pessoa que ouve a palavra de Deus e começa a desfrutar daquilo, isso é maravilhoso. É para essas pessoas que a palavra de Deus diz para nós. Mas agora não dá para os cães. Os cães são aquele que, por exemplo, tu jogou um pedaço de carne, ele foi lá e numa bocada ele engoliu, ele acabou com tudo. Ou seja, ele acabou, ele não saboreou aquilo. Ele não... E não vai alimentar também, né? Vai encher a barriga dele, mas não vai trazer nada de bom, entende? Então assim, é impossível que alguém desse tipo, cheio de futilidade, vá reconhecer as maravilhas do Evangelho. E quando ele se refere lá, não dê aos cães e aos porcos o que é santo, ele está se referindo lá em Êxodos 29 e Levíticos 2, que fala a respeito das coisas santas que eram sacrificadas e dadas e só os sacerdotes comiam. É isso que ele está falando. Ou seja, no momento que tu sacrificar um animal e tu levar esse animal lá para ser sacrificado, e as partes ruins vão ser colocadas fora, e as partes boas, a parte santa vai ser... O sacerdote vai se alimentar, é isso que ele quer falar. Então essa parte boa, essa parte que santa, tu pegar essa parte e jogar para porco, não é isso, não é isso que ele quer fazer. Ele quer que nós aproveitemos das coisas boas de Deus. É sobre isso que ele quer falar a respeito dos cães, é sobre isso que ele está falando a respeito de jogar as pérolas aos porcos. Ou seja, o porco não vai ter gratidão nenhuma por tu ter dado um colar de pérola para ele. Até o contrário, ele vai, no momento que ele tiver a oportunidade, ele vai poder conseguir se livrar daquilo. A resposta dessas pessoas, ao invés de ser boa, muitas vezes é até violenta. Tu fala do amor de Deus para uma pessoa, e a pessoa, ao invés de te agradecer, a pessoa ainda vai lá e ainda fala mal de ti. Blasfemo do Evangelho. Sabe, isso, e aí, por exemplo, e tu ainda está preocupado em pregar o Evangelho para essas pessoas, as pessoas que riem da cara da gente, porque nós estamos falando do amor de Deus, uma coisa diferente no nosso viver. As pessoas que estão falando mal do Evangelho de Deus, pessoas que riem da gente porque nós estamos falando do Evangelho verdadeiro, pessoas que acham que nós estamos perdendo tempo, que nenhuma vez uma pessoa falou para mim, nós íamos todos os domingos lá para a Praça 15 e alimentava lá 400 moradores de rua todos os domingos, e uma pessoa disse para mim assim: o que tu acha que tu tá fazendo por esse tipo de gente? Tu acha que tu vai mudar a vida de alguém dando um prato de sopa? Ele disse assim: cara, para mim não interessa se eu vou mudar a vida de um ou se eu vou mudar a vida de nenhum. O interessante é que eu tenho que fazer a palavra de Deus, eu tenho que falar a palavra de Deus para aquele que quer ouvir. Então, fale da palavra de Deus para quem está preparado para ouvir a palavra de Deus. A Josi escreveu 2 coisas aí, Léo. Consegue ler? O meu não sei, não tá travando. Deu? Não deu? Então vamos ver se eu consigo ler aqui. Vou voltar um pouquinho aqui. Muitas vezes não precisamos falar nada, só a satisfação que demonstra de viver com Deus faz com que essa aberta queira experimentar a mesma satisfação. Exatamente, quando a pessoa está aberta, ela quer experimentar o que é bom e agradável para a vida da gente. Mas às vezes queremos pregar por obrigação também. Não podemos, não passamos de satisfação. Mas às vezes queremos pregar por obrigação também. Não passamos satisfação.
Exatamente isso, José. Muitas vezes nós queremos pregar o evangelho porque a palavra diz assim, a palavra de Deus diz para mim ir por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura, eu tenho que falar do amor de Deus para as pessoas, e não é isso que está dentro do meu coração. Dentro do meu coração, em primeiro lugar, eu tenho que aceitar que isso é a maravilha a qual foi proposta na minha vida. E eu sou maravilhado por isso, como Paulo diz, vocês acham que eu prego o evangelho porque eu tenho que pregar o evangelho? Não, isso sai de dentro de mim, eu não consigo ficar quieto. Quando a gente está dessa forma, daí vai ser a satisfação nós levar a palavra de Deus para as pessoas. Nós nos alegramos por falar a palavra de Deus para as pessoas. É isso que a palavra de Deus diz para nós. No entanto, como verdadeiros crentes e nascidos de novo, nós precisamos ouvir as pessoas, ver as pessoas quando nós estamos falando, e nós teremos de ser discernimento. Isso fala em 1 Coríntios 2,15, que diz para nós que a pessoa espiritual discerne as coisas do Espírito. Então nós começamos, quando tu começa a falar de Deus para alguém, tu começa a olhar para a pessoa e começa a ver se ela está se alimentando daquilo ou se ela está fazendo qualquer outro tipo de coisa. 1 Coríntios 2,14 diz para nós assim, ó, a pessoa sem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, mas as considera louca e não pode entendê-las, porque elas não discernem apenas por meio do Espírito. Então assim, não adianta nada tu falar de coisas do Espírito para quem é carne. Entende o que eu estou falando? Entende o que Cristo quis falar nessa palavra? Ele quis dizer, cara, não fala de coisas do Espírito para quem não é do Espírito. As coisas do Espírito são para quem são do Espírito. Nós vemos aí nós vemos lá um pouquinho mais adiante, quando ele fala a respeito da mesma coisa, em Mateus 10,14, ele diz assim, ó, se alguém não os receber e não ouvir a sua palavra, sacuda a poeira dos seus pés, e quando saírem da casa e da cidade. Então assim, quando tu for falar de Cristo para alguém, quando tu for falar de Deus para alguém, e essa pessoa não querer ouvir a palavra de Deus, cara, sacode os teus pés, tira isso, cara, tu não tem nada com isso, tu fez a tua parte, é isso que nós temos que fazer. Cristo instrui os discípulos dele para falar, não para multidões, entende? Às vezes a gente quer falar para a multidão, a gente acha interessante, por exemplo, eu vou falar no Instagram, vou falar no Facebook, vou falar no TikTok, vou falar em tal lugar, porque lá tem 1 milhão de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Como é que tu vai saber que essas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus realmente, ou se elas estão simplesmente ali querendo pegar somente o que elas querem? O discipulado é face a face, o discipulado é lado a lado, o discipulado é a gente andar junto, é mostrar a palavra de Deus para as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. É para essas as pessoas que a gente tem que acompanhar. É lógico que hoje nós temos a internet, que é uma maravilha, que a gente pode conversar com pessoas que estão longe, a gente pode fazer conferências, a gente pode conversar com as pessoas, isso é maravilhoso, isso é muito bom, mas nada como a gente andar junto com as pessoas, né? Nós temos que nos livrar de todo tipo de sujeira, nós temos que nos livrar das pessoas que estão querendo nos derrubar, não derrubar a nós, entende o que eu quero falar para vocês? Elas estão querendo derrubar o evangelho, estão querendo falar mal do evangelho. Para esse tipo de pessoa, cara, não joga a pérola para porco, é isso que ele estava dizendo. É as pessoas que não querem saber de Deus, as pessoas que não são chamadas por Deus, as pessoas que não dão valor às verdades de Deus, as pessoas que não compreenderam o que é Deus ainda. Essas pessoas, ao invés de fazer alguma coisa, ao contrário de tudo, elas vão pisotear o evangelho. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Elas vão deturpar o evangelho, elas vão falar mal de quem está falando do evangelho. Muitas vezes pregamos para muitas pessoas, mas poucas realmente estão prestando atenção. Exatamente isso. O problema é quando nós queremos falar, como eu falei, assim, quando Cristo instrui eles, assim, cara, preguem para as pessoas que estão na volta de vocês. Não te preocupa em pregar para uma grande multidão. Eu acho interessante, na mesma passagem, vamos voltar lá na passagem do eunuco, Filipe estava pregando para 400 pessoas, e o Espírito Santo arrebata ele e leva ele lá para o meio do deserto para falar para o eunuco. Cara, não tinha muito mais chance de converter 400 pessoas do que uma pessoa, mas não interessa, para Deus isso não interessa. Para Deus não interessa uma multidão, para Deus interessa uma pessoa, e é para essa pessoa que tu tem que falar do amor de Deus. É para essa pessoa que quer ouvir a palavra de Deus. O eunuco que estava lá no deserto e queria ouvir a palavra de Deus, aqueles 400 estavam ali só com a multidão. Nós vemos isso em João 6, que começa 5.000 pessoas, 5.000 homens, diz que faz o milagre da multiplicação, e alimentou os 5.000 homens.
E aí daqui a pouco desses 5.000 homens se transformam em 1.200, desses 1.200 se transformam em 120, desses 120 transforma-se só em 12 pessoas. E lá no versículo 60, no final do capítulo 6, no versículo 60 e poucos, lá 68, 69, ele diz assim: tem mais alguém que quer ir embora? A porta da rua é serventia da casa. Aí Pedro diz para ele assim: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de sabedoria? Entende o que é? Não adianta tu pregar para 5.000 pessoas que querem ouvir, querem ver sinais e maravilhas. Tu tem que pregar para 12 pessoas que querem ouvir o evangelho de Deus de verdade. É isso que Cristo quer falar. Gente, eu me arrepio só de pensar nisso. Sabe, ele está pregando, não é para 5.000 pessoas, é 5.000 homens. Ele está pregando para 5.000 homens. E os pregadores de hoje não querem pregar para 12, querem pregar para 5.000. É lógico, né? Onde tu consegue mais resposta, né? Tu pregando para 5.000 pessoas ou tu pregando para 12 pessoas? Nós estamos preocupados com o quê? Nós estamos preocupados com a entrada, com os valores que vão entrar no final do mês? Ou nós estamos preocupados com as vidas que vão se converter a Deus? Então, te preocupa em falar da palavra de Deus para quem quer ouvir a palavra de Deus. E fala de um a um. Conversa, explica para ele a respeito do amor de Deus. É lógico, se tu tiver a oportunidade de pregar para 1.000 pessoas, pregue para 1.000 pessoas. É lógico que tu tem que pregar, tu não pode abrir mão disso. Mas faça o que Deus quer, não o que tu quer. Não pregue para 1.000 pessoas porque tu quer ser reconhecido. Não pregue no TikTok porque tu quer ser reconhecido. Não pregue numa mídia social porque tu quer ser famoso. Não, pregue em qualquer lugar que tu queira ouvir. Qualquer lugar que tu queira que as pessoas ouçam Deus. É isso que eu costumo dizer para as pessoas. Esqueçam o que eu falei aqui. Ou melhor, não esqueçam o que eu falei. Esqueçam de quem falou. Mas não esqueça o que eu falei, porque eu falei o que Deus quer que fale. É isso que Deus quer que fale pra gente. Entende? Mude a vida das pessoas com a tua vida. Mude a vida das pessoas com a tua palavra. Em Pedro 2,12 diz para nós assim, em 2 Pedro 2,12 diz para nós assim, ó. Cara, isso aqui é para arrebentar, tá? Diz ouvir e seguir os ensinamentos. Não adianta nada ouvir. A palavra de Deus diz que que nós temos que ouvir e colocar em prática. Não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. 2 Pedro 2,12 diz para nós assim, ó. Mas esses homens agem por instinto, como animais selvagens que nascem para ser caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens. Esses cães, esses porcos, eles são como os animais selvagens. Eles não estão preocupados com a palavra de Deus, eles estão preocupados em qualquer outra coisa, eles estão preocupados em desfazer de ti, eles estão preocupados em desfazer da palavra de Deus, eles querem acabar com Deus, isso é a realidade. Eles têm a necessidade de provar que Deus não existe. Eu acho muito interessante quando a gente está conversando com um ateu, o ateu quer provar para ti de qualquer forma que Deus não existe. Cara, se Deus não existe, não fala dele, cara. Entende? Eu não acredito nos Smurfs, tá? Eu não acredito que os Smurfs existam. Vocês viram alguma vez eu pregando contra os Smurfs? Eu não vou perder tempo falando do Smurf. E se o cara é ateu, por que ele fala de Deus? Ele tem a necessidade de provar para ele mesmo que Deus não existe. E eu não tenho essa necessidade. Deus provou para mim que ele existe. E eu vivo porque ele existe. Uma vez um ateu perguntou para mim, isso eu já falei várias vezes na igreja, ele perguntou para mim assim, eu quero ver quando tu morrer, e tu chegar lá do outro lado, lá, e tu ver que Deus não existe, o que tu vai dizer? Porque tu viveu uma vida inteira servindo a Deus aqui, e aí tu chega lá, Deus não existe, eu quero ver o que tu vai fazer. Eu olhei pra cara dele e disse assim, sabe o que eu vou fazer? Se eu chegar lá do outro lado e ver que Deus não existe, ele disse o quê? Disse, eu vou levantar as duas mãos pro céu e vou dizer assim, graças a Deus eu cheguei aqui, é isso. Deus vive, Deus existe para mim, não importa o que vai acontecer no dia de amanhã, Ele implantou o reino dele na minha vida e eu vivo o reino de Deus. É isso que eu tenho que estar preocupado. Eu não tenho que estar preocupado em provar que Deus existe para alguém. Eu tenho que estar preparado em falar de Deus para as pessoas que querem ouvir de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina.
Em vez disso, diz para nós em 1 Pedro 3,15, em vez de estar preocupado com isso, ele diz assim: estejam sempre prontos a responder qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. É isso que nós temos que estar preparado. Se eles perguntarem para a gente qual é que é a esperança que tu tem que estar preparado para falar de Deus para as pessoas. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos preparar, nós temos que ser cristãos preparados, nós temos que falar de Deus sinceramente, aquilo que tem dentro do nosso coração. A nossa finalidade aqui nesse mundo não é debater com quem não quer conhecer a Deus, mas é falar de Deus para quem quer ouvir a Deus. Entende o que é isso? Pare de debater com quem não quer saber de Deus e fale de quem quer saber de Deus, fale para eles. Seja esses quem forem, é isso que eu quero dizer para vocês. Não parem de querer de debater. Ah, minha mãe não quer ouvir a palavra de Deus, então espera o tempo dela. Simplesmente te ajoelha, ora. Quanto tempo tu tem dedicado das tuas orações pela tua mãe que não quer ouvir a palavra de Deus? Quanto tempo de jejum tu tem feito durante a semana clamando para que Deus toque no coração dela? Quanto tempo de joelho tu tem passado clamando para Deus? Senhor, abre o coração dela, abre a sabedoria dela, abre a mente dela para compreender a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós temos que ser diferentes. É nesses momentos que o testemunho e constranger a pessoa servindo vai ser mais útil do que ficar falando, né? Porque quanto mais tu fala, mais tu estressa a pessoa. Mas a partir do momento que tu começa a servir, tu constrange ela, né? E daí ela vai... Daí não é tu que vai estar fazendo a obra, vai ser o Espírito Santo, né? Exatamente. Quer dizer, sempre vai ser o Espírito Santo, mas tu não vai estar fazendo parte direta da obra, tu só vai estar sendo um instrumento ali, por meio das tuas atitudes, do teu testemunho, às vezes... Eu tive exemplos no final de semana lá na PIB de gente que tinha falado isso, né? Que falou que eu falei pra ela, assim, em tom de brincadeira, a gente tava conversando e a pessoa falou, tipo... A pessoa falou que ia fazer um negócio, eu falei, tu tá sendo trouxa? Daí a pessoa disse, não, eu tô constrangendo a pessoa, com amor. E daí, tipo, logo em seguida, a pessoa que ela tava fazendo o negócio voltou toda envergonhada porque ela tava fazendo o negócio. E daí, tipo, eu que tinha falado por brincadeira, tipo, só fiquei quieto e aceitei, entendeu? Porque, de fato, a pessoa ficou constrangida. E era tudo uma brincadeira, tanto da parte dela quanto da minha, quanto da outra pessoa que tinha pedido pra ela fazer o negócio. Só que o fato dela ir lá fazer, mesmo sendo uma brincadeira, constrangeu a pessoa. E eu achei isso muito bonito, sabe? Tipo, mesmo naquele momento de brincadeira, ela conseguiu exortar, não falando nada, só... A palavra de Deus para nós, cara, se alguém falar mal de ti, vai lá e trata ele bem, tu vai amontoar brasa na cabeça dele. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós temos que viver o evangelho de verdade, nós temos que parar de falar da boca para fora, sabe? Nós temos que ser, Mateus diz para nós lá no 10,16 que nós temos que ser astutos como serpentes e sem malícia como as pombas. Nós temos que amar as pessoas de uma forma totalmente diferente. Cristo não está falando para nós de uma forma cínica aqui. Ele está falando para nós de uma forma prudente. Ele quer que nós sejamos inteiramente inofensivos no nosso relacionamento para com os outros. Ele quer que nós amamos as pessoas, como o Léo falou aqui, a ponto de... Cara, ele vai te fazer de bobo. Cara, e aí? O que tem? Eu estou aqui para servir. Entende? Ah, mas tu tá dando uma cesta básica para ele sai ali na rua e sai rindo de ti porque tu é bobo. Ele tinha dinheiro e agora o dinheiro que ele ia comprar... Ele ia comprar comida, ao invés dele comprar comida, ele vai conseguir comprar uma garrafa de cachaça para beber. Ele te fez de bobo. Eu disse, não, ele não me fez de bobo. Eu tô aqui para servir. É isso que eu tô. Eu tô para servir. Agora, se ele, infelizmente, triste para ele de estar pensando dessa forma, eu tenho que constranger as pessoas com os meus atos. Eu tenho que constranger as pessoas com o meu amor. É isso que ele quer falar pra gente. Tu consegue ler o que a Josi botou aí, não? A Marta disse, temos Sim. que dar exemplo e seguir bons exemplos. Quando regamos uma flor, a água vai direto para ela. Quando falamos diretamente a alguém, essa pessoa é encharcada. Exatamente isso aí. Aí ela fala de novo outra coisa embaixo. Okay. Não, mas ela falou uma coisa em si. Não, eu só veio isso pra mim. A palavra do jardim cheio de flores. Que ela conta a história primeiro, eu acho. Francis Chan, que compara a quantidade de pessoas que recebem uma palavra no jardim cheio de flores. Quando regados um jardim, cada flor recebe uma gota de água. Quando regamos uma flor, a água vai direto para ela. Quando falamos diretamente a alguém, a pessoa é encharcada.
Exatamente, quando a gente fala de Deus para as pessoas, nós estamos regando um jardim inteiro. Então, nós temos que fazer o que Cristo fez. Ou seja, Cristo exortou os discípulos dele dizendo, cara, para de falar de coisas santas para as pessoas, para de falar de coisas santas e preciosas para aqueles que são desinteressados. Nós não temos que falar para essas pessoas, nós temos que falar para quem quer ouvir. Para de falar para a pessoa que desdenha, para de falar para a pessoa que deprecia a palavra de Deus e vive a vida de verdade. Romanos 8,7 diz para nós isso, diz assim, ó, Romanos 8,7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não pode obedecer a ela. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim, ó, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm de Deus. De fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para as pessoas porque o que faz sentido para elas não é espiritual. Entende o que a gente quer falar? É exatamente isso. Nós temos que parar de falar de coisas espirituais para pessoas carnais. A palavra de Deus diz para nós em João que quando ele fala com Nicodemos lá, ele diz assim, necessário te é nascer de novo, porque é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Exatamente isso. Então nós temos que parar de falar coisas espirituais para pessoas carnais e nós temos que falar mais. Quem tem ouvidos, ouça. E só quem tem ouvidos é quem tem ouvido espiritual. Como é que uma pessoa carnal vai ouvir algo espiritual? Não tem como. É isso que nós queremos passar para vocês nesse dia. Nós temos um profundo amor pelas pessoas, nós queremos que as pessoas sejam salvas, é completamente compreensível isso, mas nós não podemos perder o nosso tempo para pessoas desinteressadas e indiferentes. Nós temos que falar para a palavra de Deus para as pessoas que são receptivas, pessoas que valem a pena a gente falar. Nós temos que mudar, exatamente o que a Josi falou, mais uma vez vamos dizer, quando nós regamos uma flor, a água vai direto para ela. Quando nós falamos diretamente para alguém, essa pessoa é encharcada. Ou seja, no momento que eu rego uma pessoa, a água vai diretamente para ela. Então pare de regar o pomar inteiro, entende? Ou seja, tu tem 1 litro d'água, tu quer regar 1 quilômetro de plantação. Não, tu não vai conseguir. Vai morrer toda a plantação. Então esse litro d'água, pega 1 metro de água quadrada, 1 metro quadrado de planta ali e cuida daquele metro quadrado de planta e faz aquele metro quadrado de planta crescer. É isso que vem a ser, que foi dito pela Josi ali. Então te atém a pessoa que está na tua volta, te atém aquele que está do teu lado, que quer ouvir a palavra de Deus, também não bota fora, é o que diz para nós. Então assim, se tu tiver alguém na tua família qual não conhece a palavra de Deus e tu quer que ela ouça a palavra de Deus e ela não quer ouvir, cara, deixa ela no tempo dela, espera o tempo de Deus, simplesmente só ora por ela. Porque se tu começar a falar, ao invés de melhorar, ainda tu vai cada vez mais piorar a situação, tu vai cada vez mais afastar essa pessoa. O que tu deve fazer? Ora por eles, ora grandemente, pede para que Deus torne o coração dela receptivo, transforme o coração corrupto e desgraçado dela num coração cheio de graça. Tire o coração idólatra dela por de qualquer outro tipo de coisa e mude de verdade. O evangelho é muito mais do que a gente querer enfiar goela abaixo para as pessoas o que ele é. Ele é por amor, ele é por satisfação. É isso que nós temos que fazer. Nós temos... 9 horas. Às 9h05, eu tenho mais 5 minutinhos ainda. Hoje a gente consegue passar um pouquinho. Eu tentei... Então assim, vamos começar a orar pelas pessoas que estão perdidas. Se tu conhece alguém que não conheça a palavra de Deus e queira transformar ela, fala de Deus para ela. Se ela não quiser ouvir a palavra de Deus, cara, simplesmente para. Comece a viver do lado dela. Comece a andar, a amar as pessoas e fazer a vontade de Deus. Pare de querer... Paulo diz para nós assim... Cansei de dar soco em ponta de faca. Não é isso que está escrito na Bíblia, mas é mais ou menos isso. Ou seja, o que adianta eu querer falar de Deus para quem não quer ouvir? O que adianta eu querer pegar um cão selvagem
e querer dar uma alimentação boa para ele. Que adianta eu pegar uma porca e dar um banho? Não adianta nada disso. O que eu tenho que fazer? Desculpa. Eu tenho que pegar as pessoas que estão dispostas a ouvir o Evangelho. Eu tenho que pegar as pessoas que querem ouvir, que têm sede e fome de justiça. E para essas pessoas eu falar do amor de Deus para elas. Faça isso para te ver que vai dar muito mais resultado os teus trabalhos. Tu vai parar de sofrer por causa dos outros e vai fazer... Obrigado, Sam. É isso que nós temos que fazer. Transformar o nosso viver. Ser pessoas coerentes. Pessoas que falem do amor de Deus para quem quer ouvir a respeito do amor de Deus. Pare de dar soco em ponta de faca. Pare de falar de coisas que as pessoas não entendem. Pare de falar de coisas espirituais para pessoas carnais. Procure as pessoas espirituais e fale do amor de Deus para elas. Esteja preparado para falar do amor de Deus para aquelas pessoas que te perguntam. Esteja preparado, estude grandemente, busque a palavra de Deus. Cara, nós temos vários livros aí de pessoas que deram a sua vida para nos ensinar. Como esse estudo que nós fizemos aqui a respeito do Salmo 100 do Sermão do Monte, que é baseado no Martin Lloyd Jones. Esse estudo em especial aqui não é do Martin Lloyd Jones, porque ele não tem estudo a respeito do... Ele fala no blog do 1 ao 6. Mas eu quis pegar e falar em separado desse versículo aqui, porque nós precisamos mudar. Eu escutei várias pessoas durante essa semana para conseguir chegar nessa ideia aqui, da gente poder parar de falar do que as pessoas não querem e falar o que as pessoas querem. Fale do amor de Deus para aqueles que querem ouvir o amor de Deus. E pare de falar. Como na semana passada, hoje nós vamos conseguir terminar dentro da hora, tem 2 minutos só. Depois que terminou a live aqui, vai ser aberta uma caixinha no Instagram, uma caixinha de perguntas. Se tu tiver qualquer tipo de dúvida, manda ali, a gente vai escolher uma pergunta e vamos responder. A semana passada nós respondemos uma pergunta do Demetrios. Então, nessa semana, faça a sua pergunta aí a respeito do assunto, a respeito de qualquer outra coisa, nós vamos tentar responder. E nós vamos tentar falar a respeito do amor de Deus. Fazer uma resposta em 3 minutos. A nossa ideia é responder em 3 minutos aquilo que for perguntado. Então, às vezes, a gente tem que tentar minimizar ao máximo aí. Então, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Muito obrigado pelo tempo que vocês pararam para ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para falar para a vida da gente. Não é o que nós passamos estudando bastante tempo para conseguir fazer isso. Isso às vezes as pessoas dizem, cara, tu fica 1 hora falando a respeito disso, para eu ficar 1 hora falando a respeito disso, eu fico 3, 4 dias estudando para conseguir falar 1 hora a respeito disso. Então, pare somente, comece a ensinar, gente. É a melhor forma que tem de aprender ensinando, tá? Então, estudem a palavra de Deus para que vocês possam ensinar. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, isso é uma piada, né? Assim, eu fui chamado foi para ensinar, não para aprender. Então, assim, nós temos que aprender. Aprendam para a gente poder ensinar. Amém? Então não esqueçam, logo após aí vai terminar a live, vai ser colocado a caixinha de pergunta, vocês respondam ali. E aí a gente vai fazer amanhã, na quinta-feira, a gente, não sei qual é o horário. Sabe o horário, Josi? Dizer para nós aí qual é o horário que é colocado a caixinha de pergunta. Eu acho que é às 10 da manhã, né? Que a gente costuma colocar. Eu não sei qual é que é o horário que vai ser colocado. Mas tu faz a pergunta e vai ser respondido lá, amém? Deus abençoe, muito obrigado. Domingo às 19h30 nós estamos aqui novamente. Falta 28 segundos para terminar a live do Instagram aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vai terminar no meio da oração, tá? Vamos orar então. Paizinho querido, queremos erguer a nossa oração, te agradecendo por esse dia, te agradecendo por tudo que tu fez em nosso viver. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão aqui na live, abençoa a nossa vida e nos dá a tua paz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe. Domingo às 19h30 aqui de novo. Faça a sua pergunta aí na caixinha agora. Fique na paz e até amanhã, até domingo, se Deus quiser. Tchau.